O melhor de hoje é a vergonha de amanhã. O que você faz hoje como seu melhor, qualquer coisa, vai ser provavelmente lá na frente vergonhoso. Porque você vai estar muito melhor naquilo que você faz em relação a hoje. E se você não tiver com vergonha lá na frente, provavelmente você não melhorou. Quer dizer que hoje não é ainda o seu melhor. O melhor lá da frente continua sendo o mesmo. Vamos pegar uma analogia com as redes sociais e o que a gente postava no feed ou postava no stories, porque a gente posta hoje. A maneira que a gente, desde logos, coisas, horário, temperatura, cheio de informação, que hoje talvez a gente faça algo muito mais minimalista, sem nada de repente, ou bota bem pequenininho as coisas. O feed com foto borrada de qualquer jeito, bebendo de noite. E a gente pega hoje, se olhar pelos arquivados, vai olhar tudo isso, vai ficar com vergonha. Como é que eu postava isso? O que eu estava na cabeça? Mas é justamente porque o eu de antes, que postava essas coisas, é diferente do eu de hoje. E não quer dizer que eu melhorei as minhas postagens e que agora eu tenho muito mais senso estético e meus stories ficaram melhor. Não é sobre story, mas é só para trazer uma analogia dessa diferença de percepções das coisas que a gente fazia antes, do que a gente faz hoje e de como a gente vai perceber isso lá na frente. Mas é justamente um exemplo prático do qual a gente pode desenhar. E eu vou desenhar agora mostrando alguns stories e fotos que eu já postei. Bom, pessoal, eu já fui diagnosticado com Lucas Lucasic, que é quando a pessoa ela não consegue parar de imitar o Lucas Luco excessivamente. Mas felizmente já estou sendo medicado. O médico me aconselhou um remédio que me Dança de jeito que me levasse do paraíso. São coisas que, por mais que eu até dê muita risada hoje vendo, e fique tranquilo e não me importe, mas dá aquela vergonha. Mas a vergonha boa, não é vergonha de que fez algo errado, é a vergonha de que eu passei por essa fase. Aquilo fez parte da minha construção. E hoje, se eu tivesse que fazer o mesmo, ou se eu faço, quando eu faço mesmo, postando esse vídeo agora, por exemplo, fazendo ele, eu melhorei, esse vídeo vai estar melhor. Minha comunicação vai estar melhor, meu pensamento vai estar melhor. E não porque eu busquei ser o melhor, ou todos os dias eu tenho que ser o melhor, é a minha melhor versão, nessa pegada mais de coach. Falando de evolução, de desenvolvimento, de ser humano, de maior experiência, conforme a vida vai passando, conforme mais repertórios vão sendo adicionados no nosso, na nossa vivência, e que vai trazendo isso. Então pense sempre que o que você está fazendo hoje, o que quer que seja, você está dando o seu melhor, provavelmente lá na frente você vai sentir vergonha disso. Mas é aquela vergonha boa. Uma vergonha porque você melhorou. Provavelmente o que você faz hoje aqui vai ser melhor lá na frente. Provavelmente esse vídeo aqui, até com microfone, sentado num cenário legal, agradável, um sol, uma árvore, só com o celular. A maneira que eu estou falando, o texto que eu estou falando, lá na frente, pode ser que eu olhe e pense, caraca, eu nem concordo mais com isso. Ou que nada a ver, olha o jeito que eu falava, todo protegido aqui, né? Olha o jeito que eu estava fazendo, o microfone aqui, nem sei se deu certo. Porque eu vou querer estar melhor em relação aos vídeos. A percepção, o texto que eu trazer aqui, as ideias. E qual que é o intuito de toda essa ideia? A biografia da Viola Davis, Em Busca de Mim, ela traz uma reflexão extraordinária sobre o passado e sobre o perdão. Ela comenta que perdoar é aceitar que o passado não vai ser diferente. Muitas vezes a gente fica apegado com o que aconteceu, com o que a gente fez e não consegue aceitar isso. E o perdão seria justamente a gente abrir mão de uma mudança em relação a isso, do passado, que a gente não tem como mexer.
E a gente precisa ver o lado bom de cada situação. Então, talvez se a gente tem vergonha de algo, mesmo que seja aqui do exemplo do melhor que a gente está fazendo hoje, ou até do pior que a gente está fazendo hoje também, então, mas que a gente possa usar isso como uma percepção de que a gente está melhor hoje, de que aquilo fez parte para o nosso crescimento, para o nosso entendimento. Talvez se a gente cometeu um erro, fez, né, algo pior ou melhor, mas que não deu certo em um dado momento, possivelmente aquilo ajudou para que a gente não fizesse isso lá na frente, a gente já fez antes, então a gente já ganhou tempo. Então encare o seu melhor de hoje com mais leveza, sabendo que provavelmente lá na frente você vai ter vergonha dele. E se alerte às não vergonhas que você está tendo, pois é sinal de que talvez você tenha se estagnado nisso. E daqui a pouco isso pode ser tudo bem, talvez você chegou onde você já queria em relação a isso. Talvez você possa ver que não, possa melhorar. Então convido você a fazer essa experiência de abrir os arquivados da sua rede social, olhar o que você costumava postar lá atrás, no início, como que era, os vídeos, de repente, se você fazia, as postagens, a foto, stories, mas não para ver se as suas postagens hoje melhoraram, mas para ver o quanto você melhorou, o quanto você mudou e o quanto talvez ainda tenha muito bom para fazer hoje, para amanhã ter vergonha. E tente reparar o quanto de vergonha você vai sentir nesse processo, pois quanto mais vergonha você sentir, melhor você está sendo. Got it! Acho que temos. É,